Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o teorema da reciprocidade. Nessa aula nós vamos estudar outro teorema para análise de circuitos de corrente contínua. Se é a tua primeira vez aqui, tem um link na descrição, pessoal, com uma playlist completa de várias técnicas e teoremas para a análise de circuitos elétricos, tá, pessoal? Tem então um link na descrição, você pode acessar aí. Aqui a gente está encerrando com esse vídeo essa primeira etapa da construção dessa playlist. Depois nós vamos estudar agora, a partir da próxima aula, outros componentes elétricos, tá? Utilizados aí em circuitos elétricos. Quando a gente voltar a estudar corrente alternada, eu depois volto para cá e vou continuar alimentando essa playlist com as técnicas e métodos, né, para análise de circuitos, utilizando aí a tensão alternada. Então, essa playlist continuará sendo alimentada, ok? Então, pessoal, faça a sua inscrição no canal para que você seja notificado sobre as próximas aulas, tá? E também, após assistir esse vídeo aqui, pessoal, não se esqueça que tem sempre aí um link na descrição com uma lista de exercícios para que você possa treinar, certo? E depois eu vou subir um vídeo para você conferir o teu desempenho, se você acertou, se você errou, em qual parte aí que você está tendo mais dificuldade, ok? Como veremos, pessoal, o teorema da reciprocidade, ele é útil para quando nós temos circuitos com apenas uma fonte. E ele nos diz que a corrente I em qualquer ramo de um circuito com uma única fonte de tensão E, localizada em outro ramo qualquer do mesmo circuito, é igual à corrente no ramo onde estava a fonte, se ela for transferida para o ramo no qual a corrente I foi originalmente medida. Isso quer dizer, pessoal, que se a gente pegar um determinado circuito, nós vamos poder trocar a posição da fonte, desde que a gente tenha apenas uma, né? Vamos poder trocar a posição da fonte com uma corrente conhecida do circuito. Nós vamos poder trocar de lugar esses dispositivos, tá? Onde a gente tem a fonte e uma determinada corrente em um outro ramo qualquer. Desde que nós saibamos aí o sentido da corrente, certo? E o valor dela. Por que é importante isso? Que a gente faça essa troca, mas a gente tem que respeitar o sentido original das correntes nos ramos em que esses dispositivos estavam, tá? Vai ficar bem mais claro para vocês agora num exemplo, tá? No circuito visto na figura 1A, considere que a corrente I produzida pela fonte de tensão E é conhecida, ou seja, sabemos o valor de I. Se as posições de I e de E, ou seja, da fonte E, forem intercambiados, ou seja, trocados de posição, como mostra a figura 1B, a corrente I terá o mesmo valor que a corrente entre os pontos C e D na figura 1A. Então, a corrente I na figura 1B terá o mesmo valor da corrente I na figura 1A. Bom, então vamos aqui para a demonstração, né, do teorema da reciprocidade, né, pessoal? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Então, pegar ali a corrente I, que está entre C e D, e substituir na posição da fonte E, ou seja, entre os pontos A e B, ali na figura 2B, certo? Temos que demonstrar que a corrente I será a mesma tanto na posição C e D, bem como em A e B, né? Lógico que a gente tem que garantir o sentido da corrente, isso é importante, tá, pessoal? E também para ambos os ramos, por isso que nós vamos ter ali a fonte de tensão de 40 volts, certo? Numa posição diferente, tanto na figura A como na B, tá? Olha lá, na figura A, a fonte está com um polo positivo em cima, certo? Oposto ao terra. Já na figura 2B, o polo positivo da fonte está junto ao terra. Isso para garantir que a corrente entre o ponto C e D seja a mesma em ambos os circuitos, tá? Isso também vale para a corrente nos pontos A e B. Vamos lá então, pessoal. Olha como que é simplesinho. Vamos calcular qual é a resistência total ali desse circuito, formado pelos resistores 1, 2, 3 e 4. Vamos ter R1,
que estará em série com o paralelo de R2 e R3 mais R4, tá? Ó, R3 e R4 estão em série, e o equivalente desses dois em série estará em paralelo com R2 e o resultado disso estará em série com R1. Ok. Resolvendo série ali, temos 16 ohms mais o paralelo de dois resistores de 8 ohms, que dará então 16 mais 4 ohms igual a 20. Ou seja, pessoal, os 4 resistores ali equivalem a 20 ohms. A corrente da fonte ali, pessoal, E, que é a corrente do resistor R1, vai ser o quê? A tensão da fonte dividido pela resistência total. Nesse caso, vamos ter 40 volts dividido por 20 ohms igual a 2 amperes. Se 2 amperes está entrando naquele nó acima de R2 e também à esquerda de R3, temos então um divisor de corrente. Só que se vocês prestarem atenção, R3 mais R4, certo? 2 mais 6 vai dar 8 ohms, que é o mesmo valor do resistor R2. Então, para a corrente do resistor R4, que será a corrente I entre os pontos C e D, tá? Preste muita atenção nisso, pessoal. A corrente I, que nós temos que descobrir o valor ali, ó, entre os pontos C e D, é a mesma corrente que atravessa o resistor R4, tá? Então, para descobrir o valor dessa corrente que atravessa R4 e também atravessa R3, já que estão em série, podemos fazer o seguinte: IR1 que entra no nó dividido por 2, tá? Dividido por 2 por quê? Porque R3 mais R4 que estão em série vale 8 ohms, certo? E está em paralelo com o R2 que também vale 8 ohms. Se ambos os resistores ali têm 8 ohms, a corrente se dividirá em duas partes iguais, por isso que eu estou dividindo por 2. Então entra 2 amperes ali naquele nó e sairá 1 ampere para R2 e 1 ampere para R3 em série com R4. A corrente de C para D é 1 ampere. Isso deverá valer ali no circuito da figura 2B. Vamos ver então, pessoal. Observe ali que nós vamos ter então uma resistência equivalente ali também para R1, R2, R3 e R4. Então, a resistência total ali desse circuito será o quê? R1 em paralelo com R2, certo? Observe que R1 está em paralelo com R2, já que A e B estão em curto-circuito. O equivalente desses dois em paralelo estará em série com R3 e R4. Né? Então, atribuindo os valores, pessoal, vamos ter no final das contas 5,333 ohms mais 8, resultando aí em 13,333 ohms. Com o valor da resistência total, podemos calcular a corrente total, corrente IS ali, né? Que será a tensão da fonte dividido pela resistência total, né? Atribuindo os valores, teremos 3 amperes. E agora, para descobrir a corrente IR1, por que a corrente IR1? Porque é a corrente que estará passando ali de B para A, certo? Então, basta agora aplicar a regra do divisor de corrente. IS vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lógico que eu posso fazer isso porque R1 está em paralelo com R2. E atribuindo os valores, teremos 1 ampere. Então, observem bem, pessoal. Nos dois circuitos, a corrente I tem o valor de 1 ampere, certo? Então, mudar aquele trecho C e D da figura 2A na posição da fonte de tensão, respeitando o sentido da corrente, certo? Ali, o que nós temos na figura 2B é a mesma corrente entre o ponto A e B, 1 ampere. Comprovando aí o teorema da reciprocidade. Para ter certeza que vocês entenderam esse teorema, baixe a lista de exercício e tente resolver. Lá nós vamos ter um exercício onde nós temos circuitos em ponte, que é um pouquinho mais complicado, embora a gente já tenha uma aula específica sobre circuitos em ponte.
vocês vão ver que a análise que nós vamos fazer aqui é um pouco diferente. Então, a gente vai aproveitar e entender o teorema da reciprocidade e também dar uma relembrada lá nos circuitos em ponte, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Estou aqui para contribuir, né? Então, eu espero que você faça a sua inscrição no canal para que você receba as notificações sobre os próximos vídeos, né? Sobre as próximas aulas que serão publicadas, além dos vídeos onde eu vou demonstrar exemplos práticos desses teoremas e circuitos em geral, tá? Tanto da parte de eletricidade básica, bem como depois aí para a parte de eletrônica. Então, deixe seu like caso você tenha gostado e também fique livre aí para fazer o seu comentário, dizer o que você gostou, não gostou, faça sua crítica, sugestão, também são bem-vindas, tá, pessoal? Então, forte abraço e até logo!